Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. Professor Bruno Clemente aqui e nós estamos dando andamento então às nossas classificações de redes, agora falando sobre a classificação das redes através da área geográfica, tudo bem? Independente da sua topologia, mas pela forma de cobertura dessa rede. Vou compartilhar o material com vocês para que a gente possa estudar as 4 classificações de redes por área geográfica. Eu tenho essa figurinha aqui e ela mostra, dando algumas comparações, alguns exemplos, né? Como nós podemos classificar as nossas redes de computadores de acordo com a área geográfica. Óbvio que isso é uma aproximação, não é uma definição rígida sobre o conteúdo, tá bom? Mas é um exemplo, um direcionamento para vocês compreenderem um pouquinho. O primeiro tipo de categoria que nós temos é a PAN, PAN, que significa Personal Area Network ou uma rede pessoal. Uma rede pessoal tem uma distância aí média de 1 metro, tá? E ela seria então medida, vamos dizer assim, em 1 metro quadrado. Então, dentro de uma área pessoal, nós temos uma rede que atenderia única e exclusivamente a minha pessoa, tudo bem? Hoje em dia nós temos diversos dispositivos que fazem esse tipo de coisa. Um dos melhores exemplos talvez seja a questão dos fones Bluetooth, por exemplo, que hoje a gente já consegue conectar no nosso computador e a gente então trabalha com o fone de ouvido, mas a ideia dele é que ele faça um atendimento aqui pessoal meu e não que ele seja constituinte aqui de uma rede local. Tudo bem? Eu dei um exemplo, existem vários outros, depois a gente vai falar sobre cada um deles. O segundo entraria então as redes locais, Local Area Network ou redes locais. Nós temos aqui basicamente alguns exemplos de medição. Uma sala seria um exemplo de uma rede local. Uma construção ainda seria classificada como uma rede local, tá certo? A distância entre os processadores aqui de 100 metros. E ainda um campus de um IF ou de uma universidade também poderia se constituir aqui como uma área local, assumindo aqui uma distância entre os interprocessadores de 1 km, vamos dizer assim, de alcance, tá bom? Então isso é o que a gente tem como área local. Esse cara, inclusive, é um grande objeto de estudo nosso ao longo dessa disciplina, tudo bem? O próximo seria, então, o Metropolitan Area Network, ou redes metropolitanas, né? Que seria entre cidades, tá? O alcance de uma cidade inteira, me desculpa, e com uma média aqui de 10 km. E depois nós temos a Wide Area Network, que seria a rede ampla. E a rede ampla já tem como interesse ligar as cidades, as redes metropolitanas. Então aqui a gente tem os países e os continentes. A internet, na verdade, embora aqui tenha sido separada, não existe exatamente uma separação para ela. A internet é um exemplo de WAN, tá bom? W-A-N. Mas essa imagem especificamente faz essa separação. Internet é um exemplo de WAN, o que não quer dizer que a internet seja a única rede ampla, tá bom? Então, como eu mencionei aqui mais cedo, né? As redes PAN são redes de curto alcance, as redes LAN são redes locais. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, eu vou até dar um zoom na imagem. Eu trouxe um exemplo de uma rede local empresarial. Então, isso aqui nós estudaremos quando a gente falar sobre topologia, é o mesmo caso que eu dei de exemplo lá quando a gente falou sobre o vídeo anterior, né, das classificações, mas isso aqui é um barramento, tá? Nós vamos estudar sobre como funciona esse barramento. Mas o importante é, nós temos uma rede local no térreo de uma empresa dentro de um prédio, nós temos uma LAN que fica localizada no primeiro andar, nós temos servidores, 2 servidores diferentes, e um desses servidores está conectado aqui ponto a ponto com uma impressora, tudo bem? Todas essas redes estão ligadas por uma tecnologia de barramento, do qual dela saem as fiações necessárias para conectar essas LANs de um andar e do térreo, tá? Do primeiro andar e do térreo, assim como os servidores e a impressora. Então esse é um exemplo de uma rede, ela é local, ela atenderia, por exemplo, um prédio, tudo bem? Então ela não saiu da classificação de LAN para MAN, que é metropolitana, ela ainda é uma rede local, mas ela está atendendo diversos locais geograficamente separados, por mais que não seja uma separação tão longa, afinal de contas, um andar do prédio, o outro andar do prédio. Então ainda assim é um prédiozinho de 2 andares de uma empresa, tudo bem?
As redes metropolitanas, como mencionamos, são redes então para fazer essa conexão dessas redes locais ao longo de uma cidade. Inclusive eu coloquei aqui qual padrão do I3E que rege, né, principalmente aí essas redes MAN. Eu coloquei um exemplo aqui, como o exemplo anterior, né, quer dizer, se agora nós temos 5 redes locais ao longo de uma cidade, nós podemos ligar essas 5 redes através de uma rede metropolitana. E por último, a WAN fazendo o quê? Fazendo uma conexão entre as redes metropolitanas para que então a gente consiga ter acesso do prédio C nessa MAN Campus São Paulo até o prédio B da MAN Campus São Carlos, aqui outro local. Desculpa, São Paulo e São Carlos, eu falei errado. E aqui a máquina prédio A de São Carlos também tem acesso à LAN do campus de Bauru, ou seja, nós temos uma conexão entre LANs diferentes, em cidades diferentes, mas nós conseguimos garantir a comunicação entre elas. Tudo bem? Então essa é a definição da nossa rede ampla ou a nossa WAN. A última coisa para poder finalizar é esse exemplo mostrando aqui como ligar essas redes distintas. Temos aqui 4 LANs, essas LANs conectadas em cidades aqui num determinado mapa, em pontos bem diferentes, as MANs, e as MANs ligadas ao globo como um todo de forma ampla. Tudo bem? E agora, por último, importante mencionar sobre as redes sem fio. Por quê? Porque inicialmente, quando isso foi criado, a gente ainda não utilizava esse conceito de rede wireless. Então, na época, você tinha as classificações de PAN, LAN, MAN e WAN eram para rede sem fio. E aí depois, com o surgimento do wireless, criou-se o W na frente, que representava então o Wireless Personal Area Network, o Wireless Local Area Network e assim em diante. Ou seja, ao adicionar a letra W, você entendeu que essa rede é wireless, é sem fio. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma LAN sem fio, a gente costuma chamar essa LAN de WLAN, por mais que ela seja uma rede local, para poder definir que ela é uma rede sem fio. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado claro. Nós estudaremos aí, como eu mencionei aqui no material, né, as classificações das linhas de transmissão pelo tipo de ligação física e, basicamente, isso vai nos auxiliar a finalizar esse estudo. Tudo bem? E aí, em cima disso, nós vamos entender como fazer essa classificação, entender melhor como trabalhar com elas. Lembrando que, só para finalizar, as redes de computadores, muitas vezes as pessoas focam apenas na parte local, mas a gente tem que lembrar que um curso que trabalha com redes de computadores, ele não prepara a pessoa única e exclusivamente para trabalhar em redes locais. Ele trabalha a pessoa para trabalhar em diversos desses espectros. Então é importante vocês entenderem isso, porque a forma de se tratar com uma LAN e com uma MAN são muito diferentes. Então isso é importante que vocês tenham esse conhecimento, porque quando a gente for aplicar isso na disciplina, a gente vai entender as diferenças. Tá certo? Então é isso aí que eu gostaria de falar para vocês nesse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Se ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade para utilizar aqui os comentários, que eu respondo todos, e a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço, boa tarde a todos.